O Tite, ele chega à seleção brasileira porque ele tira o ano de 2014 para ir para a Europa e para dissecar a Copa do Mundo no Brasil. E ele se inspira muito no jeito que o Joachim Löw, técnico da Alemanha, monta o time e do jeito que o Deschamps montou a seleção francesa naquela Copa. E ele volta com uma ideia nova de sistema tático e implementa no Corinthians. E o Corinthians ganha o Brasileiro de 2015 com o melhor ataque, melhor defesa e a melhor pontuação da história até aquele momento. Então os técnicos brasileiros que vão buscar conhecimento vão estar bem colocados no mercado, gente. Isso não tenha dúvidas. A questão é você fechar a porta para o conhecimento que vem de fora e tratar a soberania nacional como algo eterno para manter o Brasil sempre nas primeiras prateleiras do futebol mundial. Claro, quem talento ainda tá, mas a realidade hoje não é a mesma de 2002, porque o argumento é sempre o mesmo, porque ganhamos 5 vezes a Copa do Mundo. Faz quase 30 anos que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo. São 24 anos sem Copa. Uma Copa do Mundo 6 ciclos sem Copa. Se era plausível você ter vários jogadores do futebol brasileiro chamados, e os que estavam lá fora ficaram no Brasil até os 25, 26 anos, então foram educados como jogadores no Brasil. Hoje a realidade é totalmente diferente. Os nossos jogadores são educados lá na Europa. O Rafinha é um jogador europeu. Nossa seleção é europeia no sentido de jogar lá. E o Alexandre, zagueiro, não se conhecia o Alexandre no futebol brasileiro porque ele foi muito novo jogar fora do Brasil. Se o Brasil montar uma seleção de jogadores que jogam no futebol brasileiro, o Brasil não passa da fase de grupos da Copa do Mundo. Então não tem pra onde fugir, é você adequar a realidade. E enquanto os treinadores daqui não buscarem conhecimento com o que tá lá fora, que tá anos-luz à frente da gente hoje, aí sim vai ficar empacado e Oswaldo não será o técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2030. E você falando nesse ponto de jogadores serem educados lá fora, um grande argumento das pessoas hoje envolvendo a seleção brasileira é: a gente não tem um meia de criação, a gente não tem mais um camisa 10. De fato, a gente não tem porque os nossos jogadores são educados para eles se tornarem pontas no futebol europeu. Porque lá eles jogam como ponta. É muito difícil a gente ter jogador brasileiro atuando como um camisa 10 e sendo um grande destaque das equipes. É muito raro isso acontecer. Uma posição que acabou também. Exatamente. E a gente sabe que tem o talento brasileiro e ele é usado dessa forma, pra você chegar na Europa e você jogar como um ponta. O Vini Júnior, o Rodrigo, talvez Rodrigo e Matheus Cunha sejam os que mais se aproximam de talvez jogar como armadores. E mesmo assim eles não conseguem jogar como um camisa 10 clássico do futebol brasileiro, porque eles são jogadores feitos pra atuarem como pontas na Europa. E você pega as seleções, né? Vamos lá, Argentina. A Argentina tinha um 10. Messi, ele fazia a função de um 10. Mas até aí tinha, mas são jogadores que vão muito além da função de apenas ser um 10. A França tinha um 10, né? A Croácia tinha o 10 ali do Modric, enfim. Mas eu acho que esse não é nem o ponto de você acabar fazendo uma análise em cima disso. Conhecimento, qualidade, competência não veste bandeira. Isso aí é um profissional. O cara é bom técnico, o cara é bom de tática, o cara é vencedor. Se ele é português, se ele é italiano, se ele é francês, se ele é brasileiro, senegalês, não importa. Agora, basta também as gerações que são, né, nós temos hoje pessoas que pensam de forma diferente. O Oswaldo de Oliveira dessa forma, você tem que abrir a sua cabeça. Hoje, quantos treinadores estão com a mesma nacionalidade da sua seleção? Didier Deschamps, beleza, treinador da França. O treinador argentino, que foi uma aposta. Uma aposta assim, os caras pegaram uma arma, deram um tiro pra cima e acertaram. Assim. E o cara é bom mesmo. Acertaram. Tem um monte de seleção aí que o técnico não é da mesma nacionalidade. O que vocês têm que entender é o seguinte: o cara ser brasileiro não faz a gente ganhar a Copa do Mundo. Assim como o cara ser um Ancelotti não faz a gente ganhar a Copa do Mundo. A Inglaterra hoje é comandada por um alemão. Então é assim... Países rivais ainda, historicamente. Que tem história, pois é, de guerra. A grande questão é, a gente não vai ganhar a Copa porque o técnico é de fora, europeu e ganhador. Mas a gente também não vai ganhar a Copa porque o técnico é brasileiro. Não tem diferença nisso. O que tem diferença é de qualidade. Pode ser que a gente ganhe a Copa com um brasileiro em 2030, que seja um bom técnico, né, da nossa nacionalidade. Agora, se a gente tacasse o Vitor Pereira na seleção brasileira, só porque ele tem status de treinador de fora, a gente não vai ganhar a Copa. A gente não ia ganhar a Copa. Exato, e não é porque ele é de fora. Então é assim, se você vai comemorar menos se a Copa for ganha pelo Ancelotti, o Oswaldo de Oliveira não vai comemorar a Copa? Se ganhar em 2026, ano que vem? E digo mais, Martelli, eles não têm que buscar conhecimento só na Europa. O Fernando Diniz é um cara aqui que pode servir de exemplo para muita gente, gostem ou não.
Eu particularmente tenho um pouco de receio, teria um pouco de receio do Fernando Diniz no meu clube. Mas é inegável que ele é uma influência positiva pro futebol brasileiro. E que volta a resgatar isso de jogar com bola, de tentar jogar pra frente, algo que combina com a natureza do país. Então, o cerne da questão é, o treinador brasileiro tem que buscar conhecimento a todo momento, como qualquer uma das profissões. E se esse conhecimento tá lá fora hoje, você vai ter que aprender com o cara, ainda mais com o Ancelotti. É o que você falou, não é o Vitor Pereira que tá na seleção. Não é o Gesualdo. Não, e todo respeito ao Vitor Pereira, gente. Se fosse o Vitor Pereira ali, o Oswaldo de Oliveira tivesse feito essa crítica, a gente até estaria falando, foi desrespeito, mas ele tem um ponto... Pô, o Vitor Pereira não se fez... Ele não é uma mão de obra específica e qualificada que a gente não tem no Brasil. É que o ponto é, o Ancelotti, independente dele ser estrangeiro ou não, ele é muito bom treinador. Muito bom treinador. Significa que vai ganhar a Copa? Volto a dizer, não. Mas a gente não vai deixar de ganhar a Copa porque ele é italiano. E a gente não vai ganhar uma Copa porque o técnico é brasileiro. Então acho que é isso que você tem que ser a frieza. Se você em casa tá sentado e eu não quero ver o italiano nas... Beleza. Só que aí você tá com um preconceito de nacionalidade, porque o cara é um bom funcionário. O cara é um bom trabalhador. E tem muito cara que paga de nacionalidade, mas que quando vai ter que usar a mão de obra, usa a mão de obra, né, de outras nacionalidades. Então é assim, a gente precisa algumas horas ter a frieza para poder entender que nem tudo é preto no branco dessa forma. Qualquer time da Europa que disputar o brasileiro cai para a Série B.